Tudo bem, pessoal? Estou aqui para agradecer o convite aí do pessoal do Livres, que gentilmente me chamou para falar um pouco sobre a obra Consciência Turquesa. Essa obra que é um marco aqui no Brasil, um marco da estrutura colocada pelo psicólogo estadunidense Clare Graves, que eu adaptei para o mundo político e para o mundo transcendente também. E a palestra ocorreu lá na Universidade Anhanguera, Faculdade Anhanguera, muito interessante foi, e fiquei muito honrado pelo convite e agradeço aí todo o pessoal do Livres. A palestra foi interessante porque eu percebi que o pessoal havia lido a obra e as perguntas foram muito inteligentes. Eu vou fazer um pequeno resumo aqui para você que acompanha aí o canal. Esse livro fala da espiral evolutiva deste psicólogo que eu citei o nome, depois foi desenvolvido por dois outros grandes pesquisadores, Don Edward Beck e o Christopher Cohen, e eles colocaram para a gente aí uma situação espiralada em evolução ascendente, começando pelo nível bege. Eles colocaram essas cores em razão para facilitar para nós a lembrança, né, de cada foco de interesse de cada nível. Então o nível bege é o nível da sobrevivência, então a cor bege lembra as savanas africanas, lembra os desertos. Então esse grupo de seres humanos que estão no nível bege, o mote, o interesse maior desse pessoal é sobreviver mais um dia. É basicamente isto. E depois tem outras questões interessantes, aí eu recomendo a leitura da obra, que está disponibilizada aí para vocês em PDF. O PDF eu disponibilizei gratuitamente para você que acompanha aí o nosso canal, lá no site Consciência Turquesa, que está aqui embaixo, ó, está aqui aparecendo, tá, o site. Vou deixar na descrição também, pode entrar lá e baixar o PDF. Depois vem o nível púrpura, quando o pessoal, vamos dizer assim, sobra espaço para sobra algo mais além da sobrevivência. Essa pessoa começa a entender que até para facilitar a sobrevivência, mas também por outros motivos psíquicos e tal, ela precisa da formação de um clã. Então vem a cor púrpura, que simboliza, é uma cor muito tribal, é uma cor que os xamãs interpretavam como sagrada, cheia de elementos da natureza, né? O deus do trovão, aquela coisa mais primitiva. Eu não vejo com maus olhos, eu vejo apenas como uma coisa primitiva, né? Quase infantil. E, aliás, o nível púrpura, curiosamente, ele, no aspecto saudável, ele é o nível das crianças, realmente, né? Daquele lúdico saudável. Ele pode ficar patológico também, mas do lado luz, vamos dizer assim, né? Usar essa expressão sombra e luz, o lado luz é você ir num parque da Disney, por exemplo, e curtir aquilo com seus filhos de maneira muito saudável, de maneira lúdica, de maneira que fará bem tanto para você adulto como para a criança. Então tudo isso é muito legal. No lado sombrio, obviamente, ele tem lá os seus problemas que eu também trato aqui na obra. O maior problema do lado púrpura é você ficar a vaquinha de presépio, né? Você aceita tudo do clã, você obedece sem um questionamento maior. E uma coisa interessante é que o problema do nível vai ser solucionado pelo nível seguinte. Então o nível seguinte é o vermelho, né? O nível impulsivo, que vai dar aí origem aos grandes impérios, à figura do grande caçador. Então a gente tem aí o nível vermelho com suas virtudes, com seu lado luz e seu lado sombrio também, que é a tirania, né? É o mandão, né? A criança mimada, então que não tem disciplina, que não tem ordem, que tudo isso será do nível azul, a cor do firmamento, a cor do nosso lindo céu azul, principalmente aqui no Brasil. Então, a cor azul, ela é justamente isso, a cor do comando, da disciplina, da hierarquia necessária, que muitas vezes é confundida pelo nível vermelho
como uma hierarquia opressora, e nem sempre é assim, pode se tornar opressora sim, a hierarquia, mas ela pode ser ultra saudável, como a hierarquia técnica, por exemplo. O médico dá ordens para o instrumentista, que tem que obedecê-lo, né? Passe o bisturi. O instrumentista não pode passar o alicate, tem que passar o bisturi. Tem uma ordem hierárquica, uma ordem, uma disciplina para o bem, né? A coisa, vamos dizer assim, o nível azul ele tem um grau de opressão, sim, mas é em respeito a valores maiores do que o indivíduo, né? A opressão vermelha ela vai ser pelo indivíduo, é realmente a pessoa que manda. O vermelho é eu faço porque eu posso. O azul ele tem uma outra pegada, eu faço porque assim é o correto, eu devo fazer isso, através desses valores. Então ele é muito encontrado, por exemplo, no direito, né? Todas as instituições do Poder Judiciário, as instituições militares, no nível mais infantil seria os escoteiros, e todas essas instituições que portam valores para além do indivíduo, os valores republicanos, por exemplo, até alguns valores monárquicos, sim, eles estão bem no nível azul. Então tem tudo isso. Superado este nível, né, para além da ordem, para além da disciplina, está o nível laranja, o nível estratégico. Veja, o vermelho ele vai estar abaixo da ordem, ele vai subverter a ordem, ele vai desrespeitar a ordem. O laranja não. O laranja ele é o nível empreendedor, ele busca uma estratégia que vai ser beneficiada por uma estrutura moral, por uma estrutura de valores. Então ele é o nível empresarial, nível científico, e coisas maravilhosas esse nível proporcionará para nós. Revolução Industrial, por exemplo, muito baseada em valores laranjas. E depois no lado sombrio, né, usando essa figura luz e sombra, né, novamente, o lado sombrio seria o laranja a qualquer custo, ainda que seja pelo custo, pela sustentabilidade planetária, por exemplo. Ele pode prejudicar a sustentabilidade planetária, ele pode poluir um rio, por exemplo, prejudicar a natureza, enfim. Ele, no aspecto patológico, ele vai ter um efeito nocivo. O pedágio ficará mais caro do que a caminhada, né? Um dito popular, o molho fica mais caro do que o peixe. E depois ele precisará de um outro nível de consciência, que é o nível verde, justamente o nível que preserva, e é muito cara a questão da sustentabilidade para o nível verde. Todos esses níveis são chamados de níveis de primeira camada, através da espiral. Esse vídeo, obviamente, vocês estão vendo, é para quem já tem uma certa leitura, já viu a obra, já entendeu um pouco da obra. E então, esses níveis de primeira camada, eles seriam níveis excludentes. Um exclui o outro, um acha que é melhor que o outro. Este é o problema. Então, a solução sempre no nível seguinte, né, como eu falei. Então, o nível amarelo lembra o Sol, né, ele tem esse aspecto mnemônico com o Sol, ou seja, ele nasce para todos e emana calor e raios solares para todos. Então ele consegue enxergar o benefício de todos os níveis da espiral e consegue ajudar a todos, só que de maneira varejista, vamos dizer assim, que depois subirá para o nível turquesa, que atuará também em todos os níveis, só de maneira atacadista. Ele comporá acordes, não mais notas musicais. Isso vocês só entenderão, gente, se lerem a obra realmente. Eu recomendo a todos. É muito chato a gente elogiar o próprio livro, porque fica uma condição um pouco pedante, e é tudo que eu não gostaria de fazer aqui, né? Não quero esse papel. Mas eu não tenho outra forma de falar, gente. Essa obra eu julgo relevante, importante para que você consiga entender o que está acontecendo, não só dentro de você, do aspecto psicológico, como fora de você, o aspecto político,
o aspecto sociológico está acontecendo no Brasil. A obra foi construída com uma linguagem pop, né, vamos dizer assim, uma linguagem fácil, tem personagens, tem cores, tem muita coisa que ajudará, tenho certeza, a sua compreensão, para ampliar o seu nível de consciência, para que você tenha uma cosmovisão da situação e não seja massa de manobra da mídia, de líderes mal intencionados. Então, pessoal, leiam a obra e depois conversem comigo, coloquem suas dúvidas, eu estou aqui para atendê-los. Realmente estou muito interessado nessa interação com vocês, ou críticas também, estou totalmente aberto. A obra está aí, tem o PDF gratuito para vocês. É isso aí, gente. Um grande abraço e fui!